Prontinho, gente. Muito boa noite. Quarta-feira, exatamente 19 horas em ponto, começando para vocês mais uma live de expressão. Vamos lá, fixando aqui live de expressão, o nome da nossa convidada de hoje. Opa, para não errar nenhuma letrinha. Vamos com calma. Muito boas-vindas para quem está chegando agora. Fico feliz com a presença de cada um de vocês e eu quero, é claro, interação. Fica muito mais divertido, muito mais interessante quando vocês chegam, quando vocês fazem as suas perguntas, tecem os seus comentários sobre os nossos entrevistados. Eu tenho certeza que hoje também não vai ser nada diferente. Daqui a pouquinho, a Maria do Socorro, missionária Maria do Socorro, vai estar com a gente, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, explicando esse importante trabalho social que ela faz também no município, na nossa querida e tão amada cidade de Araras. Boa noite especial para Márcia Cunha, nossa diretora da revista Expressão, a Carol Timar, que também entrou aqui. Olá, Carol, seja muito bem-vinda. É bom também ter a sua presença. Deixa eu acenar para todo mundo que está entrando aqui, ó. Ceninho para Márcia, para Carol, para Ana Cláudia Krepski. A Maria também já entrou aqui. Vou chamá-la já então para nossa conversa. Ok. Enquanto isso, deixa eu aproveitar, nessa quarta-feira tem aniversariante, né? E a gente da revista Expressão quer mandar um abraço muito especial para essas pessoas que estão completando mais um ano de vida hoje. Para o Marcelo, da dupla Felipe e Marcelo, muito conhecidos aí na cidade de Araras. Para o Elias Oste, que ao lado da Ana estão juntos lá na Oste Turismo. Também para o Paulo Corte veterinário, já esteve com a gente aqui na nossa live de expressão. Então, em meu nome, da Márcia, de toda a equipe da revista Expressão, feliz aniversário para essas pessoas ilustres. Estão comemorando mais um dia, mais um ano de vida. Que Deus, Papai do Céu, abençoe cada um de vocês, sem dúvida alguma. E com a gente já hoje, a nossa entrevistada, Maria. Boa noite, seja bem-vinda à nossa live de expressão. Boa noite, Rafael. Uma honra estar aqui com você. Alegria toda nossa, obrigado pelo aceite, né? Por ter dado um sim ao convite feito pela nossa diretora, pela Márcia Cunha, pelo grupo Expressão. Tenho certeza que hoje boas e iluminadas histórias vão pairar sobre a nossa live. Exatamente. São 25 anos de história só aqui, né? Uau, 25 anos! Se fosse casamento, a gente podia falar que seria bodas de prata já. Já. Se fosse, já. É um jubileu, né? Não é bodas, mas é um jubileu de prata, é isso? Sim. Nós estamos dedicando já esse ano, 2020. São os nossos 25 anos aqui em Araras. Nós viemos para cá em 95, né? Como missionários da igreja. Chegamos aqui no dia 17 de janeiro. Nós mudamos aqui. Rafael, pensa num calor para quem vem de uma terra fria. Você veio de onde, Maria? Andradas, Minas Gerais. Andradas, Minas, é uma terra bem mais gelada do que Araras, com certeza. Bem mais gelada. Isso. Então, aí a gente veio, café e a coragem, duas crianças. Meu menino com 2 anos e a menininha na minha barriga. Eu estava grávida de 7 meses, né? Então você tem uma filha ararense, é isso? Porque ela nasceu em Araras. Sim. Na realidade, ela é mineira também. Por quê? Porque como já estava pago o médico, convênio, eu voltei para Minas e tive ela. Mas os meus netos 3 são ararenses. Então conta pra gente a estrutura dessa família já para entender. São 2 filhos, é isso? Um rapaz e uma moça, é isso? Isso. E são aí um casal. Já tem netos também? Já sou avó. Eu até brinco, né? Falo que eu sou nova demais para ser avó. Mas eu casei com 17 anos. Casei com o pastor Paulo Davi, né? Que todo mundo conhece. Eu tinha 17 anos. Esse ano, nós fizemos 28 anos de casado. Que legal. E nós temos um filho, Rafael, e a Débora, nossa caçula, né? A gente tem um casal. Tá. E Maria, por que a escolha por Araras? Por que vocês vieram para cá? Eu falo para cá, não, na verdade é para ir, né? Porque eu estou em São Paulo, mas como se eu estivesse em Araras, pronto. Porque essa sim, você é daqui. Eu sou daí, não tem como tirar isso, né? Não tem como tirar. Bom, foi uma escolha muito inusitada, né? Eu estava grávida de 7 meses e meio. E como que pode uma mulher grávida receber um chamado missionário para ir para reabrir um trabalho numa cidade onde não conhecia? Não foi escolha assim, nossa, mas quando nos chegou a notícia, nosso coração se alegrou.
Tá. porque o pastor já conhecia aqui o município, né? Para Uhum. mim foi tudo novidade, né? E o que vocês encontraram nessa chegada de vocês? Foi difícil isso, Maria? Foi porque eu tinha 20 anos, o pastor tinha 22, Bem um casal novinhos, nossa, jovem, é. né? Um casal jovem para poder abrir um trabalho, reabrir, né? Não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tem parente, não tem nada numa cidade diferente. Os primeiros anos foram bem difíceis, né, para Uhum. nós, mas depois dos 15 anos já de Araras, a gente já é cidadão ararense, né? Então, já somos de casa, Já são né? de casa, né? Acho Assim, que a gente nem. Quando se a gente se encontra, se a gente conversa, a gente nem sabe que vocês são de longe. Nem imagina isso, não, né? faz Parece. tempo. Então, foi um chamado muito importante na nossa vida. Uhum. E Araras nos fez crescer também, nos crescer como pessoas, como cuidadores de vidas, né? E a gente tem um grande amor pela população, pelas pessoas, e o nosso primeiro trabalho, lógico, foi ali na Zona Leste, no José Almeto. Uhum. Inclusive, a gente tem, né, a sede da nossa igreja é lá. É a Igreja Então, de Cristo foram Pentecostal, é isso, né? internacional, isso, Internacional, tá? exatamente, isso. Uhum. Tá legal. Ela é uma igreja americana. Maria, quando a gente, quando nós anunciamos, né, a live, né, com você, eu fiquei contente de colocar ali à frente do seu nome, né, o missionária, né, a missionária Maria do Socorro, né? E missionário, realmente, quando a gente vai estudar um pouquinho a concepção, a ideia da palavra, qual o sentido, é aquele que justamente sai da sua terra e Exatamente. levando um propósito, levando uma palavra, levando, acima de tudo, toda uma coragem, né, de vida, vai para outro lugar para evangelizar, para Exatamente. cumprir realmente esse propósito, cumprir essa missão. Foi isso que vocês vieram fazer, não é isso, Maria? Foi isso que nós viemos fazer. E nós desbravamos, né, Araras. O que é interessante, quando a gente chegava no centro da cidade, uma coisa que eu deixo assim bem interessante para nós, é que nós nos perdíamos no centro da cidade. Nós tínhamos que ir na igreja na Zona Leste, a gente ia para o Uhum. Cândida. Tá. Então a gente, né, era aquela confusão. Eu falei, gente, é missão mesmo, né? Então, assim, nós viemos como missionários da Igreja de Cristo Pentecostal. E quando nós chegamos aqui, como eu já disse no começo, nós não conhecíamos ninguém. Falaram que havia 20 pessoas, né, 20 simpatizantes da igreja. E quando nós chegamos, realmente nós não o encontramos, porque ele já estava estabelecido, né, em outras igrejas. Então, o trabalho começou, missão mesmo, Trabalho de missão formiguinha, de isso. formiguinha, a gente limpar a igreja, eu olhar a criança, o pastor Paulo tocar teclado, foi assim, foi muito. Hoje, lembrando de tudo que a gente fez, valeu a pena. Qual que é a Valeu estrutura a que pena. tinha, se a gente comparar, né, o passado, 25 anos, né, e a estrutura que a gente tem hoje, quando a gente fala sobre a Igreja de Cristo Pentecostal, como que a gente pode comparar isso? É claro que assim, né, eu não estou falando só de templo, só de construção, só de obra, mas obviamente a gente está falando de vidas, que eu acredito que esse seja realmente a maior vitória que vocês podem ter ao longo dessa trajetória. Olha, nós chegamos, era salão alugado, né? Até inclusive era um salão dos Carioquinha, que a gente tem muito carinho por eles, e Uhum. eles alugaram o salão para nós. Nós ficamos ali 3 anos nesse salão alugado, e aí nós conseguimos, né? Nós compramos ali o terreno que é do lado, né? Do Pague Menos, e foi crescendo pouco a pouco. Olhando quando a gente chegou e a estrutura que a igreja tem hoje, é uma grande conquista, né? Então, quem vê a gente viu que as duas crianças que vieram para Araras, os dois jovens, não vieram para brincar, né? Vieram para trabalhar mesmo. Então, assim, estrutura, nós temos hoje 4 igrejas construídas, uma Uhum. alugada, uma no centro, na Barão de Arari. Nós temos outras igrejas fora do município que nós cuidamos, né? Ah, Então, também? dá aí, Tá. É um trabalho de regional outras já, então, igrejas. Maria, é isso? Isso, é um trabalho regional. Então, ela já é uma igreja, já que tem uma estrutura, mas no município de Araras ela cresceu bastante também. Uhum. Então,
A nossa ideia é que cada bairro poderia ter uma delas, né? Inclusive, nós compramos mais um terreno num bairro atrás ali do Jardim Aeroporto. Nós Tá. acabamos de Uhum. fechar hoje o contrato. Uau, Então, ali o parabéns, que pessoal, legal isso. Boa notícia. ali o pessoal do Jardim Aeroporto, aquele bairro ali que estão abrindo, o Jardim Apolo. Então, eles estarão também, vão ter uma igreja ICPI, né, que a gente fala, lá no bairro deles. Maria, você sente que as pessoas estão cada vez mais buscando Deus, ou muitas vezes até resgatando isso? Que a gente sabe, né, que no passado, essa busca por uma religiosidade, independente da denominação de igreja, era muito mais forte. É claro que depois, com o tempo, com uma certa modernidade, isso acabou se perdendo. Como que você avalia isso nos dias de hoje? Olha, realmente, há muitos anos atrás, né? A gente não pode ir muito longe, vamos 20 anos atrás. Tá? As pessoas, elas eram muito religiosas, elas sempre buscavam muito a fé, e até hoje elas buscam. Mas de alguns anos para cá que entrou a internet, mídia, redes sociais, as pessoas se distanciaram. E o interessante é que ano 2020 seria um ano para estourar, né? Seria o ano aí para o pessoal ir longe. E veio uma pandemia mundial. Tá. E essa pandemia colocou o pessoal no trilho, né? Aqueles que estavam meio sem fé, e eles começaram a buscar fé novamente. A igreja não abriu em Araras, né? Aqui Uhum. por um período, a igreja abriu essa semana, né? Com todo o distanciamento, Protocolos, claro. Tá. certinho. E nesses 5 meses, nós trabalhamos 10 vezes mais do que se a igreja tivesse aberta. Por quê? As pessoas entraram em crise, dizendo o que aconteceu, por que, que o país parou, que doença é essa? Então, eles voltaram mais para a fé, né? E a fé, a pessoa ela tem que estar bem, ela tem que estar bem emocionalmente, ela tem que estar bem fisicamente, independente da religião, ela tem que estar bem espiritualmente. Então, Sim, são os concordo. três principais fatores na vida de uma pessoa. Concordo. Acho que veio um momento de muita dúvida, de muita aprovação para todo mundo, né? Independente da religião, da forma como pratica a sua fé, mas nós ficamos assim, para onde eu vou, para onde correr? E até hoje, né, Isso. Maria, a gente não tem resposta para isso, né? Para esse vírus, né? Infelizmente, né? Então não. É. Mas eu creio, né? A gente sempre tem que ter fé, Tem que ter né? fé, sem dúvida alguma. Fé acima de tudo. Sempre. Sempre tem que ter fé que vai chegar em uma vacina, vai chegar em um bom resultado, né? Então, a questão da fé, a gente continua, né? Uhum. Independente, com a igreja aberta ou fechada, a gente Tá. continua aí trabalhando bastante. Tá. Eu vou voltar a questionar sobre esse trabalho que vocês fizeram nesses tempos de pandemia. Mas antes, vamos lá para o passado um pouquinho, né? E, aliás, assim, nesses 25 anos de história, eu quero que você fale para a gente sobre o trabalho social que sempre caminhou para e passo aí ao lado com esse trabalho de evangelização que toda a igreja, obviamente, tem, né? Então, como que é isso para vocês? Como que foi isso para vocês? Durante todo o tempo, a gente sempre tem o socorro rápido, né? Que seria as cestas básicas. Tá. Então, a igreja sempre ajudou. Só que a igreja em si ajuda mais os de fora, né? Os que não são da igreja, do que da igreja mesmo. É os da igreja que ajuda o próximo. Uhum, legal isso. E nós temos a Associação Luz da Vida, que nós também trabalhamos com jovens e adolescentes, né? Uhum. Que eu até brinco, né? Falar que é prevenção de danos, cuidado para que eles, né, não tomem aí um rumo diferente. E, então, nós temos a Associação Luz da Vida. E nesse tempo, né, nesses 25 anos, há 4 anos atrás, mais ou menos, entre 4 anos, 3 anos e meio, o pastor Paulo comprou uma área rural lá no Morro Grande. Morro Grande, tá, Morro Grande, E ok. Indo para Conchal. Isso. isso, antes do pedágio. Uhum. E um belo dia ele me levou lá e falou: olha, eu comprei essa área. Eu falei: interessante, só tem mato. Tinha mato para todo mundo. Ela não tem juízo, né? Eu até brinquei com ele. Falei: pai, não tem juízo nenhum. Aí ele falou para mim: aqui eu aqui nós vamos, ele falou, aqui nós vamos construir uma área para nós podermos cuidar de vidas. A princípio, né, como ele só queria cuidar de vidas, porque esse era um dos trabalhos que ele fazia em Minas, que era Uhum. cuidar de morador de rua,
em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. Então ele já trabalhava lá em Minas, mas de uma forma bem simples, né? Não tinha conselho, não tinha assistência social, era uma coisa bem simples. E então ele queria fazer esse mesmo trabalho aqui. E aí eu falei, gente do céu, público tem, né? A gente tem o público, mas para construir tudo isso, ele me mostrou o projeto. Eu falei, para construir isso vai demorar muitos anos. E ele é um homem de fé, porque em 30 meses ele construiu. Até se Uau! alguém quiser conhecer o Aham. farol, aí construiu com a ajuda formiguinha, né? Dois Quem anos e meio ajudou de foi construção. Rápido, rápido demais. foi muito rápido. E quem ajudou foi os membros da igreja, né? E todos aqueles que são simpatizantes esse grande desafio. Nós só temos ali realmente, são pessoas simples que construíram ali, né? Junto com a gente. E a gente não teve ajuda de outros lugares, a não ser só, né, o nosso pessoal mesmo. E alguns empresários que nos ajudou. Maria, Então, acho que eu posso até dizer aqui que o pastor Paulo foi um visionário, né? Porque de repente ele chega no terreno, como você viu ali, um monte de mato, obviamente, o que vai virar isso aqui, não é? E aí eu tudo se realizou em 2 anos e meio. tudo foi muito rápido o agir, né? E aí, então, ele queria trabalhar com pessoas em situação de rua, e nós vimos que as resoluções para pessoas em situação de rua é diferente da dependente química. E eu fui para a Febract o ano passado, fiz imersões e imersões. Então, O que hoje é eu sou Febrac? conselheira. Febract é a Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica. Tá, Aqui, tá. o polo dela fica em Campinas. Uhum. Inclusive, quem deixa usar o espaço é no Instituto Padre Haroldo. Eu fui lá, Eu fiquei conheço o Instituto imersão. Padre Adolfo, viu, Maria? Conheço. Então, foi lá que eu fiz Eu fiz um a trabalho no Febract. passado. Há uns 20 anos também eu fiz um trabalho lá e é um lugar encantador, realmente. A metodologia Isso, como eles utilizam, né? É adotada por isso. vários institutos aí, independente também da religião. Isso, independente da religião. E aí eu fui lá, fiz hoje. Eu tenho certificado de conselheira, né, de pessoas dependentes química ou adicta, né? Uhum. E, e aí eu falei para ele, falei, ó, pastor, a pessoa em situação de rua é desse jeito que funciona. Pessoas com dependência química, que eu acho que é o que né, meus olhos tá vendo, porque a gente recebe todos os dias, Rafael. Nós recebemos ligação de mãe, nós recebemos lá na igreja avós procurando ajuda pelo filho, pelo neto, para o marido, para o irmão. Então a gente recebe todos os dias uma ligação ou alguém vem nos procurar. E eu falei para ele: essas pessoas querem realmente um tratamento, elas querem ser cuidadas, então vamos, né, nos especializar nessa área e vamos cuidar deles. Então, é uma demanda muito grande de procura. Só nessa pandemia que deram, né, uma acalmada, poucas pessoas nos procuraram. E são pessoas, Rafael, que eu não tinha um conhecimento tão profundo a respeito de um dependente químico. Quando você começa a conhecer a história, conversar realmente, de verdade, coração aberto com eles, o meu coração quebrantou. E eu falei assim: se Deus me mandou para Araras como missionária, eu já sei onde que eu vou, eu já me encontrei. Então, e eles não querem estar nessa vida, eles não querem continuar no uso. Existem alguns fatores que fazem eles usarem, né? Uhum. Mas eles não querem, eles também sofrem, eles veem a família deles sofrendo. E quando eu falo, até eu me embargo a voz, porque eu peguei um amor muito grande, né? E o que eu puder fazer para ajudar, né? O que eu puder fazer ali no farol. Tanto que eu acho que você vai perguntar daqui a pouco, mas já vou adiantar o meu lado, né? Já vou Pode, adiantar. vai, eu deixo. Já vou adiantando. Nós fomos para Brasília protocolar na Senapred, né, que é o Senad e o Senapred. O Senapred é que trabalha com prevenção e o tratamento de dependente químico, né? E nós fomos lá, protocolei esse documento para entrar no chamamento público. Eu creio que até janeiro a gente já está tendo um resultado. E conseguimos falar com o doutor Quirino, que é o secretário do Senapred, e ele falou:
pastor missionário, o que vocês precisarem do Senapred. É a minha causa também, então a gente está andando junto, né? E a gente não quer cobrar, porque se nós abrirmos o farol hoje, Rafael, vai ficar aí, vai ter uma mensalidade. E a maioria do que nos procura não tem esse valor. Sim, Né? entendo vocês. Hoje uma pessoa acolhida, para nós, ficaria entre 1.800 a 2.000 reais. E se eu estou aqui, a gente está aqui como missionário para fazer uma missão, não é em roto de ganhar dinheiro, né? Porque eu faço todo esse trabalho voluntário, né? E eu vou continuar fazendo e então a gente quer ter, né, esses contatos. Depois a gente já está já com a documentação já para o recomeço. A gente já está com documentação aqui no município também. Tá, nesse Que a tempo, então, de gente pandemia, o farol não tá aberto, é isso? não pôde abrir Não pôde ele, porque a abrir, gente tá. já ia inaugurar e entrou a pandemia, né? Aí Tá. bloqueou tudo. Falei, olha, a gente não tem o exame do Covid ainda. Agora saiu, né? A gente não tem exame do Covid. As UBSs estão paradas só para cuidar do Covid. Então a gente deu uma segurada para quando a gente abrir, começar a acolher essas pessoas, a gente está fazendo triagem, né? Se alguém aí quiser vir fazer a triagem, nos procura o pastor Paulo. No caso, procura o pastor Paulo porque eu estou de licença. Tirei licença aí até dezembro, né? E aí, então, procura o pastor Paulo, procura ali na igreja, no escritório, está fazendo já as triagens para quando começar, já ter já uma demanda, e uns 10 homens para ser Tá. atendido. Aliás, Maria, qual que é a estrutura que vocês estão preparados para receber quando, enfim, inaugurar a comunidade terapêutica? 98 homens. Uau! Tá. E vocês vão precisar de um 98. arsenal, assim, de uma estrutura humana para poder atender tudo isso, não é? A resolução de uma comunidade terapêutica é diferente daquelas que a gente via alguns anos atrás. Coloca um pastor lá e manda a Bíblia, hora de manhã, tarde à noite e resolveu, né? E a gente viu que não é assim. Então, Uhum. nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de nutricionista, porque tem que ter uma refeição balanceada, Ok. principalmente que está saindo, né, de um vício ali. Então, nós precisamos de enfermeiro, nós precisamos trabalhar ali com monitores, conselheiros. Então, é uma equipe muito grande, né? E só um psicólogo não dá. Então, no caso, teria que ser uns 3 para poder fazer, cada um fazer um horário. Uhum. Né? É uma demanda bem grande. Tá. Quando essas... E para manter esse time também não vai ser fácil, não é, Maria? Não. Um time hoje para atender 40 homens, nós hoje teríamos um gasto mensal de 45.000 reais. Uau, tá. Então, da onde vai sair, né? Então, a gente precisa aí realmente dos convênios para que pague, né, os funcionários Uhum. e comida de boa, comida a gente consegue. É. Olha, Maria, mas eu aprendi na vida que Deus só entrega a cada um o fardo que a gente realmente pode carregar. Eu tenho certeza que se Ele deu essa missão para vocês aí, de alguma forma, Ele vai iluminar o caminho de vocês para que tudo realmente aconteça a contento, como vocês realmente precisam, né? Que esse farol realmente esteja aí a iluminar vidas. Aqui acho que esse título também, né, que vocês colocaram não é por Isso. acaso, né? Não é por acaso. Foi o pastor Paulo que trouxe, até tem em Indaiatuba, né? Um farol lá em Indaiatuba. E o pastor Paulo quer um farol em Araras e a gente, né, tivemos a permissão de colocar a comunidade terapêutica farol. Legal. Olha, Então tem a muita gente, gente. Ó, a Márcia tá perguntando aqui, o farol realmente é para homens? É só para homens, é isso? de homens acima de 18 anos. Tá. Porque cada categoria, né, por exemplo, para mulheres, teria que ter um outro local diferente. Teria que ser fora daquele local. É totalmente diferente o trabalho quando se trabalha com mulher, né? A questão terapêutica é igual, mas os funcionários teriam que ser diferentes. Não pode ser a mesma equipe. Tá. Adolescente, aí a gente barra um pouquinho no ECA, tem ainda algumas resoluções ainda que não permite, Uhum. mas eu tive uma boa notícia que eu creio que para o ano que vem já pode já começar a abrir as comunidades terapêuticas para adolescente também, né? Que Perfeito. é o que a gente está precisando, né? E Exatamente. nós vamos Eu trabalhar. moro.
Eu moro aqui no centro de São Paulo, Maria, e às vezes eu preciso passar ali pela região da Luz, da Estação da Luz. E, lamentavelmente, lá ainda nós temos a tão famosa, né, e temível Cracolândia, né? E a realidade que a gente vê ali é muito triste, é avassaladora. Vira e mexe reportagens na TV de mães que vão ali procurar os seus filhos, para nem que seja para entregar um cobertor nesses dias frios, voltou a estrear aqui em São Paulo de novo, né, para entregar um cobertor, porque sabe que o filho está lá e não volta para casa e vai precisar se agasalhar de alguma forma. É uma triste realidade. Infelizmente temos isso ainda. E aqui na região não está muito diferente, né? Aqui na região eu não falo só Araras, eu falo toda a região nossa, aqui, Limeira, Conchal e toda a região nossa. O Farol vai poder atender o Brasil todo, né? Então, não só Araras, né? Ela é para atender todos os homens, é assim que assim precisar dela e a gente tiver vaga. E nosso projeto é ampliar, né? O nosso projeto é ampliar, atender mais homens e começar já daqui a 3 anos, é um projeto, a abrir uma feminina, né? Legal, E a gente legal. precisa, porque tem mãe que procura, tem pais, esposo também que procura pela esposa, né, para poder colocar ela num ambiente seguro. A comunidade terapêutica, Rafael, é um lugar seguro para ela fazer o tratamento. Uma coisa interessante é que o Farol não irá trabalhar só com o acolhido, o indivíduo, a pessoa, o adicto. O Farol irá trabalhar com toda a família. Porque a pessoa está doente, o adicto, a pessoa está doente e a família é doente junto. Então, quando se trata os dois, quando esse moço, esse pai, esse neto volta para casa, a família também está bem tratada, então está estruturada. Tem que estar pronta justamente para essa reinserção. Isso. Ele vai ter uma recaída? Vai. Mas ele vai sempre lembrar que a recaída dele, ele não perdeu todo o processo. Ele tem que levantar e continuar a bola para frente e continuar o tratamento. E é uma pessoa que vai ter que ter atendimento até o fim da vida, né? Vai ter que ter um acompanhamento. NA, e vamos lembrar também, Maria, que cada um é cada um, né? Cada pessoa, cada indivíduo vai reagir de uma forma, né? Comportamentos são individualizados aí, né? Isso, cada um. Eu conheço psiquiatra, quando eu fui fazer o curso da Febract, conheci psiquiatra que 25 anos, tá tudo bem, não usou mais, ele fala, né, tá limpo, já faz 25 anos que não usa. Sim. Conheci vários psicólogos que eram dependentes químicos, não tinha nada, não pensava no futuro. Quando fez o tratamento correto, ele falou, não, eu quero fazer algo para ajudar. Então, eu conheci o Vinícius da Febract, e ele é psicólogo, conheci o Lucas, conheci muitos psicólogos, conheci o Dr. Matheus, psiquiatra, são todas pessoas que entendem a dor deles, né? E obviamente são experiências que vão sendo agregadas. Maria, deixa eu aproveitar aqui uma pausinha só para saudar quem está chegando. Tem muita gente, obviamente, que acompanha do lado da Revista Expressão, mas, obviamente, muitas pessoas que também já seguem o trabalho da Missionária Maria e está entrando também. Então, vamos fazer uma troca aqui. Quem segue a Maria do Socorro passa a seguir também o perfil da Revista Expressão e quem segue a revista passa a também conhecer mais de perto agora o trabalho da Missionária Maria. É só a gente seguir um ou outro aí no Instagram. Quero aproveitar aqui para saudar a Mariane Pires, a Verinha Fiore está sempre com a gente aqui, Morgado também entrou, a Márcia Sintra está desde o começo acompanhando a nossa conversa, vibrando aqui com as suas respostas, viu, Maria? Isso é muito legal. É muito bom. Quem mais está com a gente? A Vanessa Lima, ela está dizendo aqui, é um projeto muito lindo, quantas vidas serão resgatadas? Vocês estão de parabéns. Legal. Duzão entrou, o pessoal da Ípica Campanha. Lucas, abraço para você também. Felipe Nunes, quem mais entrou aqui? É que alguns perfis eu não consigo ler pela composição do nome, né? Mas, o pastor Paulo Davi também está acompanhando a gente aqui. Pastor Paulo, tempo que eu não vejo, grande abraço também. A Márcia Cunha, né, nossa diretora, também está acompanhando a conversa desde o comecinho. Maria, nessa trajetória toda de vocês aí, como que vocês dividiram o trabalho, né? O teu, missionária, e o pastor Paulo, ao longo desses 25 anos? Como que foi trabalhar um ao lado do outro? É interessante que a gente trabalha bem junto, né? Dizem que marido e mulher não podem trabalhar junto, né? Que dá conflito. Não pode nem ser sócio. Na verdade, a gente trabalha muito bem.
Eu trabalho na igreja em si, eu faço um trabalho mais específico com as mulheres, né? Entre Uhum. cuidado, saúde. Ontem eu fiz uma live com a Gabriela, nutricionista. Já levei ela já em alguns eventos da igreja para ela falar sobre nutrição com as mulheres, saúde, né? Através da Uhum. alimentação. Já levei já médicas, então eu já venho fazendo um trabalho específico na igreja com as mulheres. Em 2015, eu recebi um novo desafio, né? Em 2015, eu deixei o pastor Paulo sozinho na sede e eu fui para a igreja do centro, na ICPI Central. E eu cuidei daquela igreja ali até o ano passado, né? Tá. E então foi um desafio. Quando você fala cuidar da igreja, você está à frente dos cultos, é isso? Pra frente. Isso, Tá. pastoreando, Uhum. aconselhando, chorando, orando junto, Ok. né? Ouvindo. Então a gente já faz esse trabalho junto. A gente faz atendimento familiar, de família. Eu atendo mais mulheres, né? Tem mais liberdade para Obviamente, falar sim, com tem a mais gente. liberdade, acho que uma entrega maior, né? Isso, e ele atende mais os homens, né? Eu falo que os homens falam mais que as mulheres, fica lá. Uhum. E quando eu fui para a igreja na ICPI Central, eu pude trabalhar ali, né, durante 4 anos, quase 4 anos e meio. E o ano passado, então, nós preparamos um casal de missionários, que inclusive a minha filha, a Débora, a missionária Débora, ela está cuidando da igreja na ICPI Central, e eu voltei para a sede do lado do pastor. Quando eu voltei do lado do pastor, falou: Não, senhora, a senhora não vai ficar sentada, vai trabalhar no farol. Então eu fui pro farol. Então hoje eu sou. Eu fui trabalhar e comprei a camisa, vesti a camisa e eu luto lá para aquele lugar realmente venha a funcionar, né? Venha tá Uhum. tudo em ordem. Ó, Ana Mas é Cláudia muito bom Krepski, trabalhar. só mais um comentário aqui, a Ana Cláudia Krepski, ela está dizendo, missionária Maria sempre ajudando o próximo, sempre disposta a ajudar, mulher maravilhosa e abençoada. Legal isso, Oh, né? obrigada pelo carinho, né? Ai, que gostoso, né? É muito bom. Agora, É, é, ô Maria, como que é conciliar, né, a função de mãe, de esposa, obviamente com o tempo veio a avó também, né, que tem que corujar neto, faz parte da vida, e é claro, dividir todo esse trabalho entre a igreja, essa missão social. Como que foi o seu dia a dia aí ao longo desse tempo todo? o meu dia a dia ele é bem dinâmico, né? Na hora que você pensa que eu estou no lugar, eu já estou em outro. Na hora que você pensa que eu estou aqui, eu já estou em Campinas, eu estou em São Paulo, eu estou em Brasília, né? Então, Uhum. é bem dinâmico. Meus filhos, eles são bem conscientes do nosso trabalho, eles são bem amorosos e eles nos dão total apoio. Isso que é importante, né? Mas o domingo, Rafael, eu não abro mão. Domingo a minha família tem que almoçar comigo. Legal. Domingo senta todo mundo em volta da mesa. Aí à noite eu deixo ir na sogra, mas o Uhum. almoço é comigo, né? Eu até brinco. À noite vocês vão na sogra, durante o dia é comigo. Então todo domingo a gente se reúne, almoça juntos, neto, e a gente faz tudo, né? Assim, dentro do possível para os netos, agrada aos netos, né? Então, sorvete não falta aqui de domingo. Um dia você passar aqui em Araras e vir em casa Opa, no gostei domingo, disso, bom saber, bom saber. sorvete de sobremesa. Pode estar É. frio, calor, chovendo, é sorvete. E talvez para eles também foi até mais fácil de entender, na Maria, porque eles já cresceram, né, nesse meio, né? Já cresceram vendo o trabalho do pai, o trabalho da mãe. Então acredito que houve um entendimento ao longo desse processo de amadurecimento deles como pessoas, né? Sim, sim. Eles já vieram já desde pequeno e eles cresceram junto, né? Eu até brinco. Eu acredito que a minha filha deve estar assistindo. Eu brinco, eu falo que a Débora, minha filha, é patrimônio da igreja. Porque nós inauguramos aqui dia 5 de fevereiro, ela nasceu dia 18 de abril. A gente fala, só Uhum. falta pôr plaquinha em você, porque ela dormia embaixo dos bancos da igreja, com o colchãozinho, dormia embaixo da mesa da ceia um dia, que estava sem a ceia, mas estava a mesa do lado, ela deitou com a toalha, ela dormiu. Já esqueci a filha na igreja, mas a gente voltou a buscar depois, né? Então, assim, Uhum. eles já acostumaram, né? Bacana. Maria, vamos lembrar um pouquinho como eu te conheci. Nós chegamos a trabalhar juntos na Prefeitura de Araras, até porque isso vai engatilhar um outro assunto que a gente vai comentar dali a pouco, né? Você exerceu um trabalho na Sim. Inhaba. Hoje é a Secretaria de Sim, Habitação, mas lá no passado, né, naquele sim. tempo, era a Empresa Municipal de Habitação, É né? o que eu tô pensando. Aham. Tempo bom, tempo muito bom. Gostava muito de trabalhar lá. Uhum.
O que essa vivência no poder público trouxe para você? Experiência. Experiência é uma experiência que ninguém pode tirar da gente, né, Rafael? Não, isso jamais, jamais. Não, ninguém pode tirar. Conhecer muita gente boa, conhecer perfis de pessoas, né? Aquelas que estão do seu lado, aquelas que você pensa que tá e não tá. Isso daí foi muito bom pra gente. Eu falo que trabalhando ali eu pude crescer, amadurecer e entender o que é um poder público. Eu pude entender como funciona uma máquina, né? A máquina, né, que é a prefeitura. Né? Você viu que eu fiquei lá quase 10 anos, né? Trabalhei lá muito tempo. Entrei lá como uma simples diretor atendente de balcão, né? Como é que fala? Administrador 13, olha o número, administrador 13. E depois eu fui para diretora, né? Fiquei ali um tempo como diretora do departamento e para sair, aí o engenheiro Paulinho, ele era o presidente da Inhaba, e ele saiu, né? Ele teve que se ausentar porque ele ia sair candidato a prefeito. E aí eu fiquei no lugar dele. Fiquei pouco tempo, fiquei ali como presidente interina, né? Fiquei pouco tempo. Mas teve um dia eu falei, não, agora eu vou descansar, né? Mal sabia eu que tinha muito ainda que trabalhar, né? Mas foi uma experiência assim. A sua vida no setor público sempre foi na Inhaba, na empresa de habitação? Sempre, Olha, sempre foi isso, lá. legal. Eu trabalhei 2 meses na farmácia de alto custo. Né? Eu falei, antes que eu faça coisa errada aqui, não é, porque eu não sou da área de saúde, eu não sou enfermeira. Né? Eu não entendo de remédio, eu só tomo o meu da pressão e mais nada. Aí eu achei melhor, então, me ausentar, sair, né? Parar de trabalhar. Mas é assim, Deus tem planos na nossa vida. Terminou o meu tempo ali. E então, quando eu voltei, né, para ficar quietinha só na igreja, foi onde que eu falei para você que eu fui para a igreja na ICPI Central. Tá. O curioso é que na Inhaba, Maria, acho que você ficou de frente também com uma necessidade urgente da população, né? Que é a habitação. E muitas vezes no poder público, né? Eu trabalhei durante um bom tempo também, né? E no poder público eu tinha uma máxima, né? Eu sei que tudo posso, mas nem tudo devo, né? Ou tudo devo, mas nem tudo posso, mais ou menos assim, né? A gente querer fazer, mas muitas vezes não poder, mãos amarradas. E as pessoas chorando, pedindo para regulamentar a casa, regulamentar o terreno, né? Eu me deparei com muita gente que não tinha casa, muitas senhoras que lutou a vida toda a vida delas e elas só pagaram aluguel e o sonho delas. Eu falei assim, dá para escrever 2 livros, volume 1, volume 2. Dos choros e do desespero, né? Eu tenho um quê também com pessoas de idade, né? Eu falo assim que eu gosto muito dos idosos, eu gosto muito de pessoas de idade, porque são verdadeiros, né? Então eu ouvi muitas histórias deles, muito choro, muita mulher, muito homem, Rafael, chorou ali naquele balcão com a gente, né? Pedindo uma casa. E a gente, assim, você tem um limite até onde você pode ir, né? Você não pode ir mais. Mas depois veio, né? Vieram a casa, tudo. Eu fiquei muito feliz quando foi liberada as casas, conseguiu chegar. Fiquei muito contente, né? E quando eu saí de lá, estava começando algumas construções aí. Legal. Bom, essa história do poder público é justamente para poder engatilhar o próximo assunto com você. E para isso, eu vou dizer que a Maria é uma mulher de chamados, né? Aquele primeiro chamado para vir para Araras, para continuar, para fazer um projeto, né, de uma construção de uma igreja, né, reconstruir uma igreja na cidade de Araras, depois para a chamada para o poder público, para tocar uma própria igreja dentro do centro, para seguir com a comunidade terapêutica e agora um novo chamado. Para se colocar a serviço do povo, né? Você colocou seu nome como pré-candidata a vereadora, é isso, Maria? Isso, eu tive um convite muito importante e eu falei assim, olha, se Deus for na frente, tudo dando certo, então vamos embora, né? Eu estou aí à disposição de Araras, né, para ser hoje eu sou a pré, né? Sou pré-candidata, porque isso tudo depende ainda do registro, depende aí das convenções. Sim. A gente tem um prazo ainda para entrar nas convenções.
Eu espero passar em todas as convenções, passar no registro. Então ainda tem ainda um trabalho ainda a ser feito, né? Então eu estou à disposição, né? Uhum. Para Você estar tem, trabalhando aí. você pensa em algum projeto, alguma área específica que é necessário atuar, você como vereadora? Área social, Rafael. Tá. Área social, porque nós, como instituição, a igreja e a associação, nós vimos como que é difícil uma instituição sem Uhum. fins lucrativos Tá. conseguir desenvolver os seus trabalhos, né? Então, essa bandeira eu comprei, né? A bandeira do social, né? Todas as instituições do município de Araras, independente de vínculo religioso, sendo para o bem, né? Sendo para levar o bem para a pessoa, tô dentro e a gente está aí para ajudar. E é lógico que eu não posso só ficar com uma bandeira, eu não posso ficar só para um povo. Uhum. Lembrando bem que eu sou missionária, eu faço parte de uma instituição, mas como pré-candidata e os projetos é para o povo de Araras. Então, Claro, claro, com eu tenho que certeza. trabalhar para o Uhum. município, né? Lembrar que não é para mim, não é para um povo separado, é para o município, né? E o Uhum. outro projeto, como eu já venho trabalhando com mulheres, eu protocolei lá em Brasília, né, na Secretaria da Mulher, um projeto de uma casa de acolhimento, não acolhimento de moradia, mas um acolhimento onde que vai ter cursos profissionalizantes para as mulheres. Legal, interessante isso. Não é só o curso, onde que terá assistente social, essa casa, né, no projeto, tem psicólogos para estar Uhum. conversando com essas mulheres. Se elas forem vítimas de violência doméstica, os psicólogos, a assistente social já identifica, Tá. Maria, é aquela né? casa, é a casa da mulher brasileira, não é isso? Não é esse o nome do projeto? Isso, Tá. Eu isso. participei da inauguração de uma aqui em São Paulo. Aí em São Paulo, Aqui em São Paulo. olha só. Foi recente, inclusive, recente mesmo. Inclusive, a ministra Damares esteve presente aqui também. Eu já recebi um feedback já da secretaria lá da mulher, que Uhum. eles querem saber mais sobre o projeto, se interessaram pelo projeto aqui de Araras. Então eu já estou já com toda a documentação pronta para encaminhar para eles. Então, lógico que a gente vai trabalhar aí para as mulheres, principalmente as que passam por violência doméstica, né? E estamos aí para cuidar da mulherada, né? Maria, Existem obviamente, vários. alguém te convidou, então, para ser candidata, né? Hoje o termo é pré-candidata a vereadora, né? Mas e o marido? Como que ele recebeu essa notícia? É aquilo que eu falei para você. Tem gente que tem dificuldade. Eu não tenho essa Tá. dificuldade, graças a Deus, né? Ele é um dos apoiadores, assim, é o fã número um que a gente brinca, né? Que bom, né? Inclusive, ele Isso é me legal, né? ajuda, ele me ajuda. Nós fomos para Brasília, ele foi junto pagar as contas minhas, com a bolsinha nas costas, levar minha água, levou meu chinelo, arrumou meu cabelo para fazer umas fotos. Arruma aqui, arruma aqui. Opa, Não é legal, legal. parceirão mesmo, né? Então, eu tenho todo o apoio, né, dele, tem todo Tá. o apoio. Isso é importante. Você não tem medo de política, Maria? Muita gente quer distância disso, né? Sim, sim, muita gente quer distância, muita gente não quer nem passar perto de político. Ah, política. Olha, se eu recebi uma missão tão importante, eu acredito assim, eu sempre acredito numa coisa, Rafael. Deus não te dá nada, Deus não te dá o fardo que você não possa carregar. Eu sou uma pessoa muito de fé, né? Até algumas pessoas assustam comigo, porque eu falo, olha, eu vou conseguir tal coisa, tanto profissional quanto espiritual, eu falo, eu vou conseguir. E a gente consegue, né? Com a graça e a fé, muita oração, muita ajuda. Eu não sei se eu vou chegar, sentar numa cadeira, Tá. mas só o fato de obedecer e entender que está na hora de sair das quatro paredes e ir para frente, isso já é muito importante, né? Uhum. Então eu não tenho medo, Rafael. Pode brigar comigo, eu vou chorar um pouquinho, mas eu não tenho medo. Eu sou Acho casca que grossa. é o ser ouvida também, né? Mostrar que você tem muito mais ainda para ofertar, para apresentar, né? Isso acho que é interessante, né? E quando eu perguntei para você sobre o medo da política, né? Que muita gente quer passar longe, veio à mente aqui um texto do Brecht, que é um dramaturgo, né? Não lembro nem o ano dele aí no mundo, na vida,
mas ele fala que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? Aquele que não sabe que o preço do feijão, do arroz, do chinelo que você calça depende, obviamente, das decisões políticas, né? E ele defende até no final que todo cidadão é um ser político, que a gente Sim. precisa negociar as nossas Uhum. situações, as nossas condições e apoiar, obviamente, aqueles que estão, né, propensos a trabalhar, né, politicamente pela gente entender qual que é esse trabalho, né? Então, a política acho que faz parte do nosso dia a dia. Faz parte. E assim, se deu, eu não tenho medo. Até questão de medo, perguntaram para mim se eu não tenho medo de cuidar de uma comunidade terapeuta masculina. Tá? Não tenho É medo, um grande porque desafio, obviamente, é, né? é um desafio muito grande. Eu falei que eu não tenho medo. Não tenho medo porque eu tenho assim, dá aquela gelinho no estômago, normal, dá uma, né, Isso tem que ter esse gelinho no estômago. Porque é sinal que você está vivo e sinal que você tem emoções, né? Eu não tenho medo nem de tratar com os dependentes, muito menos com o dependente químico, não tenho medo de falar com uma pessoa em situação de rua, porque Uhum. são seres humanos, né? Eles estão aqui para a gente ouvir eles também, né? Tá. Então a questão política, tá? Eu não sou briguenta, você já viu, você já teve oportunidade, eu sou de boa, sou Na base do tranquila, mas diálogo que a gente consegue as coisas, né, Maria? exatamente. Vamos conversando que tudo vai dar certo, né? Uhum. Isso é importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia agora, né? Como foi que a pandemia afetou o trabalho de vocês na igreja, nessa missão que vocês têm aí em Araras? Olha, como eu falei, a Araras está abrindo essa semana. Sim, sim. É, isso. Na primeira semana da pandemia, até eu dei uma surtada, né? Falei, gente, se eu sair para fora, o Covid está lá na porta. E falar que estava na calçada. Ah, Eu ri, depois que passou, eu dei muita risada. Até eu fiquei meia. Eu saía e vinha, passava álcool em tudo, né? Tomava aquele banho, 5 trocas de roupas por dia. Eu falei, gente, calma, né? Não é. Você sai na hora que for necessário, você sai tranquilo. Então, nós tomamos, eu e o pastor, nós tomamos todos os cuidados com a gente e com as pessoas. Nós tivemos que, com a igreja em si, a gente teve uma nova forma, né, de trabalhar. Então, nós fizemos bastante live, o pastor fez bastante live, os cultos foram transmitidos pela live, as ceias foram entregues, né, a pessoa ia lá, retirava e participava da ceia na sua casa. Os uhum. idosos que não podiam ir na igreja, né, que não tinha como sair de casa, uma equipe de obreiros levava a ceia para eles toda, né, toda preparadinha, separada, toda higienizada para eles. Então, assim, eu falo que só a igreja fechou, só a porta, né, no bom sentido de pessoas, porque a igreja ficou aberta para atendimento no período da manhã todos os dias lá. Então, alguém precisava de oração, entrava, mas o trabalho em si não parou, Rafael. Como eu falei para você, a gente trabalhou 10 vezes mais do que se a igreja Eu tivesse imagino. aberta. Acredito nisso, Maria. Acredito. Né? Então a gente trabalhou bastante, né? De manhã, à tarde, à noite. Teve alguns dias de algumas pessoas ter algumas dificuldades, ligar depois da meia-noite e a gente atender. Então, assim, é muito gratificante a gente poder ter saúde para poder cuidar de outras pessoas, né? Tá. Você sentiu que o psicológico das pessoas foi bastante afetado, Maria, nesse tempo todo? Por você Ah, estar foi. perto, por você justamente estar perto dessas pessoas que estavam com vocês no dia a dia aí da igreja? Foi, bastante gente foi afetada, né? Tá. O emocional de muita gente não aguentou, né? Nós temos pessoas nós conhecemos pessoas que não saiu da porta para fora durante os 5 meses, né? Nós conhecemos pessoas que, sabe, coloca luva, só faltou colocar capa de chuva, até por telefone tinha dificuldade de falar, porque ficou com o emocional muito abalado. Então, bastante gente, viu, Rafael, foi muito abalado. Eu dei muito atendimento, é igual eu e você, assim, falando com a Uhum, pessoa, uhum. ligando em vídeo, para ela ver o meu rosto, para ela sentir segurança. Então, eu fiz muito atendimento, não só para membros da nossa igreja, né? Como nós trabalhamos com pastores também de fora da nossa cidade, então, para as esposas dos pastores, alguns eu fiz essas ligações. E também daqui, né, que algumas pastoras amigas, eu liguei e falei, aí, como é que você tá? Ai, não tô bem, não, mas você vai ficar bem, né? Então,
a gente trabalhou bastante. A tecnologia ajudou, né, nesse processo, né, Maria? Foi fundamental, né? Gra E está sendo Graças ainda, a né? Deus. Está Graças a sendo Deus que ainda. a gente tem, Uhum. graças a Deus que a gente tem a internet hoje. Aproximou, né? Nos afastou fisicamente, mas aproximou virtualmente. Isso aí também não podemos descartar, né, essa aproximação, não. Isso foi muito importante. É o poder da comunicação. E Maria, nessa volta, como que está a igreja? Como que ficou isso para vocês? Muita gente quer voltar, né? E para nós fica muito difícil você falar para a pessoa, não, não vai hoje, vai amanhã, não, não vai amanhã, vai outro dia. Então a gente hoje nós colocamos um sistema lá, nós colocamos um coraçãozinho nos bancos, né? Com distanciamento, a quantidade certa de pessoas que pode ir na igreja, então nós deixamos separado. Quando a pessoa chega, tem um coraçãozinho dizendo assim, sente aqui. E aí a pessoa fica toda, né? Toda Uhum, charmosa, porque fala, uhum. eu não posso receber abraço, mas tem um coração me esperando aqui. O pessoal está voltando, sim. Hoje nós colocamos sistema mais tranquilo, porque antes eles ligavam e falavam, eu vou no culto das 8 da manhã no domingo. Não, eu vou no culto das 9h30 da manhã. Não, eu vou, porque é 1 hora só, né? O tempo Tá. reduziu bem. Aham. Ah, eu vou no culto das 6 da tarde, às 18 horas. E aí, então, eles têm uma senha permanente. Agora, a partir de hoje, eles têm uma senha permanente. Então, todos os cultos, todos os domingos, aquele horário é dele, ele vai naquele horário. É ruim, né? É ruim você trabalhar assim, mas infelizmente. É o processo, é o nosso novo normal, né? Esse termo que estão utilizando aí, né? E agir com responsabilidade, né, Maria? Afinal, a gente está falando de vida, né? De pessoas, né? Isso que é importante. E nós aprendemos a cumprimentar, Rafael, sem dar a mão, sem dar toque na igreja. Nós fazemos assim um abraço em nós e a gente abaixa assim para a pessoa e Sim, cumprimenta ela. dessa forma assim, é Isso, isso? Tá. isso, boa Parece abraço de noite. cumprimento É um japonês, não é abraço. isso? Isso. E a pessoa abraça assim, ai, que gostoso o abraço de vocês. Pena que a gente não pode ter contato, né? Mas só esse abraço que a gente demonstra para eles, eles já ficam muito felizes. Acho que é o estar junto também, né, Maria? Estar frente a frente novamente com vocês ali, de receber aquela palavra, de receber um carinho, né? Muitas vezes uma força para um momento difícil que a gente está passando, né? Acho que essa acolhida já conta muito, né? Nossa, só de ver eles, até o coração da gente que nós, né, como missionário, como Uhum. pastor, a gente fica muito feliz em reencontrá-los. Tá. Maria, a gente está quase terminando, né? Mas ainda eu vou deixar o tempo para você se despedir e tudo mais. Mas já que a gente falou sobre Covid, sobre essa situação, eu vou jogar aqui na tela, me permita. Peraí, deixa eu só inverter. Opa, opa. Deixa eu trocar aqui pela minha foto. Pronto, tá no cantinho aí, tá pequenininho, mas eu vou conseguir ler aqui. Esses são os números da Covid hoje na cidade de Araras, né? Esse é um compromisso que eu assumi com a Márcia, né, com o nosso público, de estar sempre apresentando esses dados para mostrar que isso ainda não passou. E que é importante que cada Não. um faça a sua parte, né? Mantenha todos os protocolos pela saúde, pelo bem-estar de todo mundo. A gente se cuida para Sim. cuidar do próximo, né, Maria? Isso. Não, tem que se cuidar e que esse número caia, né? É o que a Esse gente número mais quer. vermelhinho aí em cima caia É, bastante. esse vermelhinho preocupa a gente, ó. São É. 2.089 casos confirmados. Hoje nós chegamos a 49 óbitos. Nós tivemos um senhorzinho que foi a óbito hoje, subiu para 49. Tem 23 pessoas internadas, 9 na UTI e 14 no que eles chamam de ala Covid. E mais 256 pessoas com Covid, estão positivas, mas estão se cuidando, né? Estão em casa. Pelo menos a gente espera que realmente estejam em casa e cobrindo aí a quarentena. E o bom de Araras, né, é citar que tem 1.761 pessoas que já se recuperaram. Mas é claro, que Sim. precisam aí, sem dúvida alguma, manter os protocolos, né? São números que ainda nos assustam, obviamente, né, mas que a gente torce para que todo mundo faça a sua parte, utilize aí a máscara, álcool em gel, né, e siga cuidando de si, cuidando, obviamente, dos próximos, né, Maria? Isso. Fica aí meus sentimentos da família, né? Que perderam Uhum. um ente querido. É, que é muito triste, né? Eu já tive perca na família, eu sei Poxa. como dói, Uhum. né? Eu perdi minha mãe e junho agora, eu faço aniversário dia 12 de junho e minha mãe faleceu no dia 16 de junho. Por Então Covid, todo mês Maria?
foi por Não, Covid? não, foi, Ah, tá, tá, faz uns ok. 8 anos já que ela faleceu. E Tá, eu sei entendi. porque é bem até hoje. Então eu tô falando assim que eu Aham. sou solidária porque eu já perdi ela, eu sei Pela como dor de é. perder alguém Né? próximo, né? Isso, Assim, isso, entendo né? você. Então fica aí os meus sentimentos e os que estão doentes que possam se recuperar logo, né? Os que estão na UTI Uhum. possam ir para casa. Tá. Maria, de alguma forma, né? Como que a gente ajuda vocês? Como que a população, a comunidade de Araras pode ajudar a igreja, a comunidade terapêutica? Porque a gente sabe que esse trabalho social, por mais que a gente queira fazer, muitas das vezes sozinho a gente não consegue. A gente precisa de muitos braços. Fica essa pergunta para você Sim. agora. Olha, a forma que eles podem nos ajudar, nós precisamos de pessoas voluntárias, né, para nos Uhum. ajudar ali no farol. Seria que entenda também, né, pelo menos Claro. um pouco do assunto. E nós precisamos de oficineiros, né? Pessoas que dão cursos, que sejam ali voluntários com a gente, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês. Uhum. Seriam palestrantes, a gente precisa aí de advogado indo lá dando palestra para eles, falando um pouquinho sobre os direitos e deveres também, isso é muito bom. Precisamos de médicos, né, psiquiatras, que possam ir lá também dar uma palestra, enfermeiros, até mesmo uma dona de casa que quiser ir lá dar uma palestra, falar, olha, meninada, vocês param de arte, hein? É isso que a gente precisa, Bacana, né? legal, A legal. gente precisa de Ó, muita ajuda humana. bom, para finalizar, meu microfone baixou aqui. Pronto, voltando. Para a gente hoje, uma boa notícia, é o novo terreno que eles compraram, não é isso, né, Maria? Lá para cima Isso, do Jardim Aeroporto. Hoje nós isso. compartilhamos também pelo Instagram da Revista Expressão, pelo Facebook, pelo nosso portal, a notícia que a Nestlé está investindo, trazendo um novo investimento para a cidade de Araras. E eu quero aproveitar, Maria, fazer o convite para quem está acompanhando a nossa live, né, para seguir notícias importantes como essa no portal, no Instagram, no Facebook da Revista Expressão e para seguir também, né, para se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Né, no Expressão Online, nosso canal no YouTube, porque ali, é claro, a nossa live de hoje fica registrada aqui no Instagram, mas vai também lá para o portal. A gente quer fortalecer esse portal cada vez mais. Aliás, hoje, né, eu já falei para a Márcia isso, que eu vejo o Grupo Expressão como o maior canal de comunicação da cidade de Araras. É o mais completo, porque tem YouTube, tem o portal, né, que é o site, tem o Facebook Sim, e tem o Instagram. Então é o melhor meio para as pessoas chegarem e sim. divulgar os seus serviços, as suas ações, os seus produtos, né, aquilo que eles estão dispostos a fazer. E a gente quer sempre oferecer boas notícias, é por isso que nós temos você aqui hoje, Maria, para falar para a gente da sua trajetória. Tá Como eu bem? disse, me senti muito honrada aí em poder contribuir um pouquinho com a história da revista Expressão. Gosto muito da Márcia, tenho muito carinho por ela. Toda vez que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, a gente trabalha. Uhum. Então, me sinto honrada. Maria, agradeço a sua presença, obrigado. Fica aí, então para suas considerações finais agora. Isso. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, né? Ouviram um pouquinho da história. Isso é só uma resenha, né? É uma Claro, coisinha só, pequena, exatamente. né? Como a gente chama Uma no jornalismo, é resenha. um perfil. É um pouquinho. Então, isso. Se alguém quiser conhecer mais a gente, conhecer mais a igreja, ou o farol, ou até mesmo o nosso trabalho, porque no Uhum. momento eu tô só trabalhando agora fora do farol, então eu tô pedi licença, né? Falei, ó, igreja, vocês me dão licença, Uhum. farol, vocês me dão licença. Volto só em dezembro as atividades normais. Então, se alguém quiser acompanhar o trabalho, pode ser pelo Instagram, @missionária Maria Araras, pode ser pela página do Facebook, missionária Maria Souza. O YouTube e o site vai ser liberado daqui a alguns dias. Bacana, Também a legal. gente está com o canal. Uhum. Isso, a gente também está montando o canal. E aí depois eu passo. É tudo, procurar tudo, YouTube Missionária Maria Souza, na página também, tudo Missionária Maria Tudo Souza pode conectado, nos né? achar. Fácil de encontrar. Isso, tudo Tá legal. fácil. E o da igreja é ICPI Araras, né? Tem o Facebook, tem o Instagram também, tudo tem o YouTube também, CPI Araras. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da igreja, é só entrar lá. Perfeito. Maria, muito obrigado mais uma vez, em nome da Márcia Cunha, de toda a equipe da Revista Expressão. Leve o nosso abraço também ao pastor Paulo Davi. Pode deixar, será Tá bem? dado o E abraço. Obrigada por tudo eu mesmo. Obrigada agradeço. Que por Deus isso abençoe tudo. essa jornada. Obrigado mais uma vez ao nosso público.
pessoal que nos prestigiou aí. Exato. Na próxima Nosso segunda-feira. público agora, né? Nosso hoje, É o né? nosso, é o nosso. E na segunda-feira, às Obrigada. 7 horas da noite, tem mais live de expressão. Gente, obrigado. Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau para todo mundo.